Glauber Braga, PSB, Rio de Janeiro. Vossa Excelência, como segundo orador do grande expediente, terá até 25 minutos. Presidente, a todos os presentes na casa e principalmente ao público, ao povo brasileiro que nos assiste nesse momento através da TV Câmara. Há alguns dias, presidente, essa casa, a Câmara dos Deputados, teve a oportunidade de votar o fim do 14º e do 15º salário. Pelo menos essa foi a forma como a grande mídia colocou a questão. E, em primeiro lugar, eu faço uma pergunta. Qual é o pano de fundo dessa modificação? Ou seja, o que levou o parlamento a tomar a decisão de fazer com que aquilo que era chamado de 14º e 15º salário acabasse? Eu não tenho dúvida que numa agenda cobrada pela sociedade, o que respalda essa posição e decisão é claramente o valor da igualdade. Ou seja, o argumento básico é: se a média dos trabalhadores brasileiros, se pelo menos a grande maioria dos trabalhadores brasileiros não recebem 14º e 15º, natural então será que a representação, através dos deputados federais, também não o recebam. E foi por esse motivo que essa matéria foi pautada, foi votada e aprovada. E eu comecei a fazer uma defesa, na sessão dessa discussão, de alguns itens que eu mesmo não imaginei que fossem gerar tanta polêmica. Pessoas aprovando, outras pessoas não entendendo bem aquilo que eu tinha dito aqui nesse plenário, outras pessoas querendo conhecer mais do posicionamento e reações até negativas também, como é democrático, daquilo que eu tive a oportunidade de dizer. E o que eu disse, basicamente, presidente, é que determinados hábitos que podem ser considerados pequenos formatam decisões, sejam as pequenas decisões ou as grandes decisões. E eu quero ter a oportunidade, já de antemão, de declarar que não sou um daqueles parlamentares que faz o discurso da antipolítica ou de quanto menor a política, melhor. Não. Pelo contrário, eu sou um daqueles parlamentares que considera, acredita, que a política tem que ser, sim, dimensões robustas, profundas, até para que as modificações sociais possam ser realizadas. Sou um daqueles que considera que, sim, o parlamento, o deputado federal, o presidente da república, o governador, o prefeito, o vereador, tem que ter estrutura suficiente para a realização e o bom desempenho da sua tarefa, do seu trabalho, da sua atividade. Mas algumas coisas, e é aquilo que eu chamei de pequenos hábitos, mas que revelam o que vão ser depois as decisões, e que muitas pessoas podem chamar de micropolítica, é que eu gostaria aqui de repetir, até porque naquele dia não tive a oportunidade, pelo curto espaço de tempo, de terminar. E eu comecei a fazer algumas reflexões sobre coisas que eu não entendo. Pelo menos não entendo quais são as motivações para que elas aconteçam e para que elas sejam dadas como naturais. Fiz uma observação relacionada a um pequeno hábito da casa, que é a diferenciação de um restaurante privado para deputados federais, onde o deputado é quem tem o acesso, e de nesse mesmo restaurante você ter uma fila para pagamento de deputados e uma fila para pagamento de não deputados. E a pergunta simples é: qual é a motivação? Faço essa pergunta realmente esperando uma resposta.
Claro, se você tem um presidente da República, um governador de estado, que precisa de segurança ou de determinada infraestrutura para o exercício da sua atividade, é natural que assim seja, porque a atividade dele depende especificamente daquela estrutura. Mas a pergunta que faço é simples, é até corriqueira. Qual é a argumentação, qual é a base que determina que a fila na hora do pagamento deva ser separada entre deputados e não deputados? Aí eu fiz uma outra pergunta. Existe um protocolo já colocado na casa, também como natural, inclusive quando alguém tem aqui funcionários ou parlamentares que cortar o seu cabelo, existe um protocolo que institui que se o deputado chega e se ele não é legal ou escrito, ele é trabalhado como se escrito fosse, porque existe uma recomendação nesse sentido, o parlamentar passa na frente dos funcionários, independentemente da ordem de chegada. E aí vem mais uma pergunta: o que embasa, qual é a fundamentação dessa decisão? E aí tem um símbolo maior que eu considero disso tudo, que é o serviço de saúde do atendimento médico. E eu estou falando aqui de todas as situações e circunstâncias que eu pessoalmente tive a oportunidade de vivenciar e ver. O que deve determinar o atendimento num serviço de saúde em qualquer lugar do Brasil e até fora do Brasil é o estado do paciente. E por que existe um protocolo no serviço de atendimento da casa, que pode ser justificado pelo número de pessoas que aqui tem, mas qual é a justificativa plausível para que no protocolo de atendimento o deputado federal, se chegar, independentemente do seu estado de saúde, tenha que passar na frente de outro servidor ou funcionário da própria casa? Fiz essas perguntas e elas geraram alguma reação. Terminei com uma pergunta que se tornou inclusive simbólica. Eu falei do elevador privativo. Por quê? Claro que nos momentos de votação nessa casa, onde deputados têm que se deslocar rapidamente ao plenário, existiria uma motivação específica, objetiva, para que você facilitasse o acesso. Mas quando isso simplesmente não acontece, qual é a motivação que leva você ter um conjunto de servidores, funcionários, trabalhadores dessa casa esperando numa longa fila, quando um elevador fica disponível única e exclusivamente para a chamada de um parlamentar? E algumas pessoas me questionaram, e eu recebo os questionamentos, inclusive, com muita tranquilidade, serenidade, e achando que eles devem acontecer de fato. E disseram o seguinte: meu Deus do céu, com tanta coisa para ser resolvida no Brasil, você me vem falar desses pequenos hábitos, inclusive da utilização do elevador? Mas é mais uma vez pela convicção de que aqueles que, entre aspas, são os pequenos hábitos, formatam as decisões. Também se considerava natural, normal, até muito pouco tempo no Brasil, que o elevador social não pudesse ser utilizado pela empregada doméstica que morava naquele edifício ou que trabalhava naquele edifício. Isso não é normal, isso não é natural, muito pelo contrário. Mas provavelmente quem se levantasse até muito poucos anos no Brasil para uma questão como essa, também teria quem reagisse dizendo e colocando que existiriam problemas mais relevantes e importantes para serem tratados. Eu considero que não. E eu vou continuar minha reflexão dizendo por que eu faço essas observações. Primeiro, buscando uma resposta. Alguns podem dizer: essas tarefas que facilitam a vida do parlamentar têm como objetivo fazer com que qualquer autoridade tenha o seu tempo mais livre e mais disponível para a tomada daquelas que sejam as grandes decisões. Esse foi um argumento que eu já tive a oportunidade de ver
inclusive já tive a oportunidade de ler. Acolho o argumento, não necessariamente concordando com ele. Mas se esses rituais, se esses hábitos têm uma relação direta com gerar um sentimento de autoridade para aqueles que teoricamente devem servir como exemplo de uma casta diferenciada aos demais trabalhadores do Brasil, a gente levanta o braço e diz: opa, não. E aí a pergunta é basicamente essa: aqueles que são considerados os pequenos comportamentos têm qual objetivo? Será que a gente está tratando de um tema, de uma questão que tem origem, inclusive no período do trabalho escravo, em que era necessário o senhor dos escravos demonstrar claramente, para que ele mantivesse a sua autoridade, que ele estava numa posição superior a quem obedecia e a quem atendia às suas ordens? Se essa for a resposta, eu não tenho dúvida que merece sim uma reflexão. Só o fato de ter gerado polêmica, perguntas e dúvidas, para mim já tornou claro que essa questão merece sim pelo menos ser conversada, discutida. E aí, presidente, e aos amigos que nos assistem nesse momento na TV Câmara, hoje, quando eu faço um discurso falando sobre igualdade, eu já digo que em nada, e que não é o meu objetivo tratar de igualdade sem ou determinando que a gente não está aqui tratando ou querendo dizer que não exista diversidade. Muito pelo contrário. A igualdade não deve ser antônimo de diversidade. Nesse final de semana eu estava falando com alguns amigos, com o Felipe, com a Juliana, e falei: olha, estou pensando em fazer um discurso sobre igualdade no Congresso Nacional, no Parlamento. E o próprio Felipe me disse: mas cuidado no momento de falar de igualdade, para que não pareça que você está utilizando um contrário de diversidade. Então eu publicamente aqui já deixo e demonstro claro que não. Muito pelo contrário. O que a gente está demonstrando aqui, a igualdade que está sendo objetivo dessa fala, é a igualdade de direitos. É a igualdade que tem uma relação direta com as interações dessa casa, porque a partir do momento que as nossas interações influenciam nas nossas decisões, elas têm sim valor e repercussão. Porque eu não tenho dúvida que o deputado federal, que não sente ou não fique só na primeira fila, ele vai ser um deputado federal também mais capacitado para poder ter o reconhecimento do todo. O deputado federal que tem a oportunidade de ter um contato permanente com as bases e com as dificuldades cotidianas, vai ser um deputado mais sensível e mais capacitado para, na hora das votações, votar aqui nesse plenário pela igualdade também na distribuição das terras no nosso Brasil, que ainda tem, até hoje, uma grande concentração de latifúndios. Você permite uma parte do deputado João? Pois não. Ouvindo atentamente o pronunciamento de Vossa Excelência. Eu diria que há um axioma jurídico segundo o qual todos são iguais perante a lei. Eu acho que o roteiro que Vossa Excelência se traçou para a tarde de hoje foi desenvolver esse tema na diversificação dos assuntos que Vossa Excelência, com a sua cuidade, está colocando diante de nós nesse momento.